Bom, gente, eu me chamo Cleibson Américo, né, sou professor de filosofia. Estamos aqui no curso de teologia, né, do Instituto São João Crisóstomo, na disciplina de teologia filosófica. E hoje vamos, né, aprofundar um pouco mais acerca do que é a própria filosofia e como depois ela vai aparecer, né, para a reflexão teológica, certo? Então vamos lá. A filosofia, né, eu comecei a dizer que ela tem alguns períodos. E aí é importante a gente entender essa parte histórica, né, da filosofia, até para situar assim como que numa linha do tempo, de como ela foi se desenvolvendo e como depois, com o surgimento do cristianismo e da teologia, como ela vai começar a dialogar. Porque a filosofia, ela vai servir, não é, primeiro de provocação para o conhecimento teológico nascente, né? Ela vai servir de provocação e, neste sentido, a própria teologia, que é a doutrina mesmo da igreja, ela vai se desenvolver em grande parte por causa das provocações filosóficas. Porque não fosse a filosofia, certamente a teologia cristã, a doutrina cristã teriam outra cara. Né? Duas coisas, na verdade, são fundamentais para a constituição da teologia. Duas coisas são fundamentais. Né? Primeiramente, a própria filosofia, né? Porque os filósofos começaram a indagar os padres da igreja, né? Os santos padres, né? Os doutores da igreja, e através desses questionamentos filosóficos é que, né, os doutores da igreja, né, e depois a gente vai ver um pouco sobre ele, quem são esses doutores da igreja, né, os padres da igreja, os primeiros grandes filósofos e teólogos cristãos, apologetas, enfim. Como a filosofia serviu para provocar e eles terem que responder. E diante desses questionamentos, né, dos filósofos, é que os teólogos vão ter que se desdobrar para tentar dar uma racionalidade à fé. Porque é assim que a teologia ela vai nascer, com uma necessidade de dar uma racionalidade, uma conceituação ao que é crido. Entende? Então a filosofia ela provoca o nascimento da teologia. É a primeira coisa. E a segunda coisa que também provoca e que é importante para a constituição da teologia são as heresias. Né? As heresias elas exercem um papel importante, né? Porque como as heresias elas eram desvios de doutrina, né? Os hereges eles desviavam a compreensão da fé, a compreensão ortodoxa, então isso forçava o magistério da igreja, né? Os bispos, os doutores da igreja, a ter que elaborar de modo claro, né? E sistemático e dogmático a própria doutrina. Então, graças aos filósofos e aos hereges, a teologia ela foi se constituindo, né, para responder e para racionalizar a fé. Então, eles exercem um papel importante, entende? Razão pela qual ninguém pode nem condenar os hereges, dizer que os caras estão tudo no inferno, só quem sabe é Deus, né? De repente, Deus até permitiu que surgisse um herege que era para poder nascer uma doutrina, como a doutrina da graça, a doutrina trinitária, a doutrina da dupla natureza, né? O Cristo, o homem, Deus. Tudo isso nasceu graças às heresias, né? Então, de repente, quem sabe lá Deus, né? Por isso que só quem pode julgar é Deus. Eu sei que as heresias foram importantes para a constituição da teologia. Para os dogmas, inclusive. Você vê que o dogma da maternidade divina de Maria. Né? Maria ela é mãe de Deus. Mas quando o concílio se reúne para definir que Maria era mãe de Deus, não foi com esta intenção. O concílio, na verdade, não se reuniu para dizer que Maria era mãe de Deus, para decretar. Foi para dizer que Jesus é homem e Deus. Consequentemente, sendo ela mãe de Jesus, ela é mãe de Deus. Theotokos, em grego. Entende? E isso graças a uma heresia. Estava lá o arianismo, alguns somos de algumas heresias, né? Arianismo, e essa época foi uma época de muitas heresias, arianismo, nestorianismo, docetismo, gnosticismo, e essas heresias provocaram essa racionalidade da fé, compreendem? Então a filosofia, gente, ela já vinha de tempos bem mais antigos, né, do que o próprio cristianismo, e quando o cristianismo aparece, né, com Cristo ali, com os apóstolos e com Paulo sobretudo, vai ser inevitável esse contato, esse diálogo e um certo embate entre filosofia e fé cristã. Tá certo? Aí antes de a gente entrar nesse embate, né, de como foi esse encontro, esse diálogo, né, entre a fé cristã e, e a filosofia, eu queria só periodizar aqui para vocês, para que, né, fique mais claro
como mais ou menos está datado, né, organizado cronologicamente, né, periodizado a história da filosofia, certo? Então eu vou tentar aqui fazer uma breve linha do tempo, que na próxima vez eu deixo esse quadro na horizontal, que talvez fique melhor, né, quando for fazer isso. Algumas datas são importantes, certo, gente? Eu vou colocar aqui só assim, os períodos importantes da história da filosofia para a gente se situar. Aqui, século VII, século IV, Cristo, século antes de Cristo, Cristo, século, século XV, Cristo, século XV, Cristo, 17, século XIX. Bom, X e X. Olha, aqui está uma breve linha do tempo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele está dizendo o seguinte: vocês podem fazer assim no caderno de vocês. Faz uma linha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Aí vocês, né, um espaçozinho de um para o outro, né, de modo que tenha 7 intervalos. Aí no primeiro, aí você coloca em algarismo uno, né, que é a forma de escrever século. Aí você coloca século sétimo, né, que é o V2I, I maiúsculo. V2I A.C. né? Século sétimo antes de Cristo. Aí no segundo traço você coloca o quarto, né? O I e o V antes de Cristo, século IV. Aí depois eu vou dizer o que aconteceu nesses séculos, tá? Aí aqui no terceiro traço você vai colocar Cristo. Aí você coloca um X maiúsculo e um T e um O minúsculozinho. É uma forma abreviada de dizer Cristo. Né? Um X maiúsculo assim, ó. Um X, T, O. Cristo. A forma de dizer Cristo, de modo bem abreviado, tá? Isso no terceiro tracinho. No quarto, aí você vai colocar o século V, né? Aí coloca o V, aí depois de Cristo, DC. É o século V depois de Cristo, tá? Aí no próximo traço, 1, 2, 3, 4. No quinto traço você vai colocar 15, né? O X e o V. É o século XV, tá certo? No próximo você vai colocar 17, que é o X, o V e o 2I. 17. E no último você coloca 19, X e X. Aí coloca uma reticênciazinha assim, né, ao final da linha, porque aí vai até os nossos tempos, tá? Tá claro para vocês? Alguém? Tão claro como a água. Bom, aí vamos lá. O que é que acontece no século VII? Aí vocês escrevam. Coloca assim acima, tá? Aí coloquem surgimento da filosofia com Tales de Mileto. Surgimento da filosofia com o Tales de Mileto. Tales de Mileto. Mileto. Tales de Mileto. Aí o século IV. Aí você coloca. Aí coloque Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão, Aristóteles. Certo? Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí, o terceiro traço, não é? Aí já está o Cristo mesmo aqui, né? Aí
pode colocar aqui cristianismo. Cristianismo, tá? Acima ali de Cristo. O próximo, no século V depois de Cristo, vocês coloquem coloquem assim, queda de Roma. Queda de Roma. Queda de Roma, século V. No século XV, vocês vão colocar queda de Constantinopla. Constantinopla. Escreve que é a cidade de Constantino, né? Constantinopla. Queda de Constantinopla. Século XV, certo? Aí no século XVII, próximo traço, você coloca filosofia moderna. Vou colocar aqui o fi em grego, tá? Filosofia moderna. Filosofia moderna. E no último, vocês colocam filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea. A senhora esqueceu o microfone ligado, dona Graça. Filosofia contemporânea. Eu queria que vocês ainda acrescentassem assim. Onde tem do século VII ao século IV, aí vocês colocam assim, pode fazer esse colchete, aí vocês colocam pré-socráticos. Do século VII ao século IV, vocês coloquem abaixo pré-socráticos, tá certo? Pré-socráticos. Do quinto ao século XV, vocês colocam Idade Média. Idade Média. Do século V ao século XV, Idade Média. Aí aqui onde tem o 16, aí vocês colocam Idade Moderna. E, só voltando um pouquinho, do século IV antes de Cristo ao século V depois de Cristo, só voltando aqui, certo? Do quarto antes de Cristo para o quinto depois de Cristo, aí vocês colocam o nome helenismo. Helenismo com H, tá? Helenismo. 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 Gente, alguém faltou alguma informação? Escapou alguma coisa ou conseguiram escrever tudo aí? Eu faltei aqui filosofia contemporânea, qual é o século? A filosofia contemporânea está aqui do 19, no caso, é o último, né? Aí no sétimo, você coloca Moderna. filosofia moderna. Coloquei. E aqui no 19, filosofia contemporânea. Pronto, tem faltado botar contemporânea. Pronto, perfeito. Alguém faltou, gente? Alguma coisa aí, alguma informação? É o que está escrito aí acima do 19, do século XIX. Filosofia contemporânea. É por colocar. Tá.
É porque eu abreviei. O nome filosofia em grego se escreve assim. Filosofia. Aí, Hum, aí a gente abrevia só colocando um fi, que é uma bolinha e um traço ao meio. obrigado. Nada. Os outros pegaram aí todas as informações, tudo certo? Bom, vejam, essa linha do tempo, ela vai nos ajudar a nos situarmos tanto do ponto de vista filosófico quanto também historiográfico, né? Aqui está um recorte, né, do que na história universal também aconteceu. É mais ou menos isso aqui. Tá? Aí, para nós hoje, é nos importante entender, primeiro assim, a gente vai entender aqui todo o contexto histórico, não é, de como se deu esse desenvolvimento da filosofia ao longo da história, para depois daí a gente se situar nos conceitos filosóficos, nas ideias filosóficas e como isso vai importar para a fé cristã. Então a gente começa no século VII com Tales de Mileto. Né? O Tales de Mileto ele é considerado o primeiro filósofo, certo, gente? Tales de Mileto, né, se alguém não escreveu isso, pode dizer, pode escrever. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo. Tales de Mileto. Embora não foi o Tales de Mileto quem criou a palavra filosofia. Ele é o primeiro a exercer uma atividade filosófica, mas ele não é o primeiro. Ele não foi quem criou a palavra filosofia. Veja que a filosofia, enquanto busca do conhecimento, surge no século VII, mas a palavra para designar essa busca do conhecimento, né, a palavra filosofia, só vai surgir no século V, né, 2 séculos depois, que é com o Pitágoras. O Pitágoras, que é matemático, né, todos nós aqui sabemos quem foi o Pitágoras, né, a gente estudou alguma coisa lá do Teorema de Pitágoras, né, na época lá do ensino médio, que não faz muito tempo assim, que vocês têm cara de jovens, né, então deve ter sido há pouco tempo atrás, certamente, né, Paulo, né? A Ana agora riu. Então, o Pitágoras de Samos, que era um matemático e também um filósofo, ele é quem vai dar o nome de filosofia. Porque a palavra filosofia, gente, é uma junção de duas palavrinhas, viu? Vocês anotem isso aí, quem não souber. A palavra filosofia é uma junção de duas palavrinhas. Filo quer dizer amor ou amizade. Amor ou também amizade. E Sofia significa sabedoria. Sabedoria. Filo, amizade, né, amor. E Sofia, sabedoria. Lembra que a gente viu essa palavra filia na semana passada, não foi? Quando falamos do amor de amizade. Né? Quando Pedro diz a Jesus, Filóce, né? Eu te amo, o Senhor é meu amigo, eu gosto do Senhor. Né? E depois Jesus diz que Simone onu filesme, aí mais uma vez o amor filia. Aí ele diz, Kyrie, Filóce, eu gosto do Senhor. Bom, aí o que é que o Pitágoras dizia? O Pitágoras dizia assim, olha, a sabedoria total, a sabedoria plena, completa, ela pertence somente aos deuses. E aí lembrem que os filósofos antes de Cristo, gente, eles não tinham a noção do Deus monoteísta, viu? Então eles não falam Deus, eles falam deuses. Porque eles viviam o politeísmo. A religião grega era uma religião politeísta. Você também pode escrever isso. Os gregos tinham como religião o politeísmo. Certo? Politeísmo. E politeísmo significa muitos deuses. A palavra politeísmo. Poli significa muitos, né? Muitos. E teísmo vem de teos, que significa Deus. Teó significa Deus. Daí a palavra teologia. A palavra teologia significa
a ciência de Deus, o estudo de Deus. Porque a palavra logia, que vem de logos, a gente viu na semana passada, né? A palavra logos significa razão ou também estudo, ou conhecimento, tá certo? Então, neste sentido, teologia significa o estudo, né? A logia de teos, a logia de Deus, beleza? Bom, então a filosofia é isso. Aí o Pitágoras diz, olha, a sabedoria, já que a filosofia é uma busca da sabedoria, só quem é sábio de verdade são os deuses. Agora, ao homem cabe amar a sabedoria, cabe buscar a sabedoria. Então, com isso ele quer dizer que o homem nunca vai ser plenamente sábio. Ele tem que ser um amante da sabedoria. E aí a palavra grego filosofoi. Né? Ele é um amante, um amigo da sabedoria, um amigo do conhecimento. Alguém que busca o conhecimento desinteressadamente. Alguém que procura o conhecimento pelo puro prazer de procurar o conhecimento. Isso é a atividade filosófica. A atividade filosófica ela é uma atividade desinteressada. Compreendem, gente? Gente, olha, se de repente eu começar a falar e eu falar rápido, vocês coloquem um freio aí, porque corre o risco de eu me empolgar. Aí quando eu me empolgo, pronto, aí é uma metralhada de informação medonha. Aí vocês coloquem um freio, porque senão não dá muito certo não, viu? É sério, eu estou tentando falar e conscientemente assim, né, falar meio que pausado, né, para não, senão é assim, uma metralhada de informação, né, Paulo, né, Felipe, aí fica complicado. Tá certo, Alisson? Bom, aí veja, o Pitágoras ele cria a palavra filosofia e o Tales de Mileto é quem vai exercer, né, criar a atividade filosófica. E aí, gente, só para recordar, veja, a filosofia, né, conforme já vos disse, ela nasce para responder a questões fundamentais da vida. A filosofia, ela nasce para se perguntar pela origem de tudo. Que na semana passada eu escrevi qual é a palavra grega, não é, para falar de origem, de princípio. E aí, como vocês certamente já estão começando a se familiarizar com o grego, né? Aí é claro que eu vou jogar essa para vocês. Gente, como é que se diz origem ou princípio em grego? Quem é que se arrisca aí? Pode pescar, não tem problema. Só Deus e os Bereshit, mestres não. sabem. Bereshit, Bereshit é no caso se fosse no hebraico. no hebraico. É no hebraico. Mas em grego eu Sei não. escrevi a palavra logos. Não, Ivanessa. Logos significa razão, conhecimento, estudo. Foi junto ao logos que eu escrevi. Começa com A. Eu vou até escrever para vocês lembrarem, viu? Vou escrever aqui. É a palavra. Isso, exatamente. É a palavra arqué. A palavra arqué significa princípio ou origem, ou também o elemento originário. É a palavra arqué. Tá certo? Isso pode se escrever em português ou assim, arqueué, ou também às vezes você pode encontrar escrito arcaé ou arcke, enfim, tem diversas formas de escrever isso aí, não importa. Todas elas são corretas, tá? É a palavra arqué. Arqué significa então princípio, né? A coisa primeira, como tudo começou. Mas só uma curiosidade, gente. É da palavra arqué que vai surgir a palavra arquidiocese. Entendem? Porque o que é arquidiocese em um estado? É a diocese primeira, a principal. Entendem? Daí também aqui surge a palavra arcebispo. A palavra arcebispo, em inglês seria arquebispo, né? Vem de arqué, quer dizer o bispo primeiro, o primaz ali daquela província eclesiástica. Você vê que cada estado só tem um arcebispo. Né? Cada província eclesiástica só tem um arcebispo, porque ele é o principal. No caso aí em Pernambuco, é o Dom Paulo Jackson agora, né? Pronto. Aqui tem o Dom Beto Breis. É o arcebispo, que fica na arquidiocese.
na arqué, no princípio. Então vejam, os filósofos, arquitetura, exatamente, tudo que falar em arqué é princípio. Então veja, tudo que... Muito bem, Thaís, bem lembrado. Aí veja, a filosofia, gente, ela nasce com esse objetivo de procurar a origem, o princípio das coisas, certo? Arqué. E Tales de Mileto, ele vai se perguntar como é que tudo começou, qual seria o elemento originário. Os filósofos pré-socráticos, eles vão dar várias respostas para isso, né? Para o elemento originário de tudo. Aí o Tales de Mileto, por exemplo, vai dizer que é a água. Por que a água? Porque a água é um elemento que está em tudo, está tanto nesta dimensão, quanto está no ar, né? Quanto está no corpo humano, está nos animais. Então ele vai pensar, talvez seja a água o primeiro dos elementos. Outros filósofos, né, como por exemplo o Anaxímenes, um pré-socrático também. O Anaxímenes vai dizer, não, deve ser o ar. Outros vão dizer, não é nem ar, nem a água, talvez sejam os 4 elementos, né, como é o caso do Demócrito. O Heráclito vai dizer, não, talvez seja o próprio movimento, o fogo, né, que é símbolo do movimento. E, enfim, cada filósofo pré-socrático vai tentar dizer qual é o elemento originário. Depois outros lá na frente vão dizer, não, é o próprio Logos, é a própria razão, é a própria inteligência universal quem organizou, quem originou todas as coisas, né? E aí veja, essa busca pela arqué, pelo princípio originário, é o que vai também motivar João a escrever isso no capítulo 1º, versículo 1º do seu Evangelho. A gente fez essa breve demonstração na semana passada. Porque veja, os filósofos eles estão se perguntando pela arqué, né, pelo princípio. O que é que está no princípio de tudo? Qual é o princípio de tudo? Aí como é que João diz no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho? Ele diz aí, Aldo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Isso. Aí em grego é em arqué, ou seja, em princípio, no princípio, em arqué, em hologos. No princípio estava o logos. Pronto, é o que João diz. Olha, no princípio, o logos. Então, no princípio de tudo, João escreveu para cristãos provindos do paganismo, né, do mundo gentio, que é o mundo grego, viu? Quando na Bíblia fala assim, os pagãos, os gentios, quer dizer, é praticamente sinônimo de os gregos, porque os gregos, como eles não eram do povo de Israel, né, então eles eram considerados pagãos. Né, e a palavra pagão, paganos, né, em latim significa estrangeiro, certo? Então, eles eram estrangeiros. Então todo aquele que não era um israelita era um pagão, ou seja, um estrangeiro. Depois essa palavra pagão é que foi ganhando, né, um sentido meio pejorativo. Hoje em dia a pessoa até às vezes xinga, você é um pagão, esculhamba com a pessoa. Mas originariamente pagão quer dizer o estrangeiro, o não israelita, o não judeu. Compreendem? Então o não judeu em geral, isso, né, ali, quem está em torno ali do mundo bíblico, eram os gregos, no período que a gente chama de helenismo, que é o período em que a cultura grega se difundiu pelo mundo asiático, a bacia do Mediterrâneo, norte africano, Europa, enfim, né? Então a cultura grega ela vai ter uma grande disseminação ali pelo século IV, terceiro, segundo, primeiro depois de Cristo, até o século IV, né, depois de Cristo. A cultura grega, a filosofia, a poesia grega vai ter uma grande difusão. E a gente chama isso de helenismo. Eu falei isso na semana passada, a palavra helenismo é sinônimo também de Grécia, de grego. Helênico é o grego, certo? Que é o povo da Helen, né, da Grécia. Um outro nome para a Grécia é Helen, certo, gente? Então, importava para os primeiros filósofos saber da origem, né? Qual é a origem de todas as coisas. E aí João vai dizer, em arqué, em hologos, kai hologos, em prostonteon. Deixa eu pegar aqui o texto, só um momentinho. João, capítulo 1, versículo 1. Que eu acharia muito bom que tivesse sido traduzido como logos mesmo, né?
tivesse colocado assim, no princípio era o Logos, eu acho que ficaria uma tradução muito boa, né? Isso iria, claro, precisar de uma explicação, talvez por isso que não traduziram, mas eu acho que seria muito bom, né? Aí diz assim, em arqué, em rologos, né? No princípio era o Logos, certo? Aí depois ele diz, kai rologos em proston theon, e o Logos estava com Deus, theon, theos, e o Logos ele estava com Deus, certo? Kai theos em rologos, né? E o Logos ele era Deus. E aí depois João vai dizer uma coisa mais impressionante ainda, lá no versículo 14, né, do capítulo 1, quando ele diz assim, kai rologos, e o Logos, sax egineto, e o Logos carne se fez carne, né? Kai eskinosen em remi, e morou entre nós, e habitou entre nós, e armou a sua tenda entre nós. Então esse Logos que os gregos procuravam, arqué, né, o princípio, o Logos, João vai dizer, não é uma ideia. O Logos, ou arqué, o princípio, não é uma ideia, não é uma coisa. Certo? O Logos ele é uma pessoa. E aí onde é que está a chave teológica para entender, né, essas proposições filosóficas? O Logos de que falavam os gregos, João vai dizer, é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. Ele é o Logos de Deus. Ele é a inteligência de Deus, ele é o verbo de Deus. Pronto. E este verbo, que é uma pessoa, esse Logos, se fez carne e morou entre nós. Compreendem, gente? Entende, Simone? Entende, claro, Thaís, José, Elba. Bom, muito bem. Então, esses filósofos aqui, gente, do século VII ao século IV, são os pré-socráticos. Eles tinham uma grande importância porque eles fizeram a filosofia surgir. Agora, eles não são os maiores do período antigo, né? Porque todo esse período que está anterior a Cristo é o período antigo, né? A Idade Antiga, certo? Aí ainda na Antiguidade, nós vamos ter os clássicos da filosofia. E os clássicos da filosofia são, sem sombra de dúvida, os grandes maiores, as grandes colunas do pensamento ocidental, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. E sobretudo o Platão e o Aristóteles. Da Antiguidade, esses são os dois maiores filósofos. Né? Talvez até da humanidade como um todo, os dois grandes filósofos é o Platão e Aristóteles. E aqui nós temos o período que nós chamamos de clássico, o período clássico da filosofia. Sempre que escutarem falar do período clássico da filosofia, estamos falando deste século aqui, o século IV, que é o século de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. E a gente vai ver depois como eles são importantes, ainda que não soubesse e não tivesse a mínima intenção, como eles foram importantes para o cristianismo. Embora fossem pagãos, né? Embora fossem filósofos que não tinham a mínima noção de fé monoteísta, fé cristã. Isso inexistia para um homem grego. Tá? Então, o Sócrates... E a sequência é essa mesmo, porque o Sócrates ele foi mestre, né, de Platão. Né? Platão ele foi aluno, né, foi discípulo do Sócrates, gente, por cerca de 10 anos. Imagina você passar 10 anos com o mesmo professor, hein? As pessoas passaram 10 anos com o Cleibson Misericórdia. Eles iam surtar. Então, o Platão passou 10 anos com o Sócrates. Diz, Paulo. Seria um prazer. Depois do primeiro ano, a pessoa diz, não, pelo amor de Deus, troca, não me tá aguentando mais não, esse menino aí, muita coisa. Aí veja, o Platão ele foi aluno do Sócrates por 10 anos e o Aristóteles foi aluno do Platão por 20 anos. Compreendem essa trilogia aí? O Sócrates foi mestre do Platão por 10 anos e o Platão foi mestre do Aristóteles por 20 anos. Já pensou, Paulo, passar 20 anos com o mesmo professor, misericórdia? O cara tinha que ser bom. E ter o que dizer em 20 anos, né? Para não repetir a conversa, misericórdia. E por que esses homens são importantes? Eles são importantes primeiramente para a própria filosofia e para o próprio pensamento universal. Porque as obras que Platão e Aristóteles escreveram é um negócio gigantesco e eterno, assim, foram imortalizadas. Não é?
O Sócrates, ele não escreveu nada, viu, gente? O Sócrates foi um grande mestre, um dos maiores mestres sábios da antiguidade, mas ele não escreveu nada. Quem escreveu foram os discípulos dele. Nesse caso, quem mais escreveu sobre o Sócrates, o que ele ensinava, o que ele dizia, foi o próprio Platão. Então nós sabemos de Sócrates através da obra de Platão. Certo? Aí o Platão realmente escreveu muita coisa, e depois o Aristóteles, né, que escreveu muita coisa, muita coisa mesmo. E aí uma coisa que eu quero que vocês anotem agora é o seguinte: quando a gente fala de Platão e de Aristóteles, é que, anotem isso, Platão foi o filósofo que influenciou Santo Agostinho. Platão foi o filósofo que influenciou Santo Agostinho. Compreende, Rodrigo, Ana, Érica, Davi? Cadê você, Davi? Você sumiu. E então, compreendo. E aí vocês colocam em seguida: e Aristóteles foi o filósofo que mais influenciou Santo Tomás de Aquino. Aristóteles foi o quê que Foi o cortou? filósofo que mais influenciou Santo Tomás de Aquino. O Aristóteles foi o filósofo que mais influenciou Santo Tomás de Aquino. Tá certo, Alessandra? Bem-vinda, boa noite. E Platão foi a Santo Agostinho. Isso. Platão influenciou Ok. profundamente Santo Agostinho e Aristóteles influenciou profundamente Santo Tomás de Aquino. Certo? Quando a gente for estudar um pouco mais detidamente, né, o Santo Agostinho e Santo Tomás, a gente vai entender um pouco mais da influência direta que esses filósofos, embora sejam pagãos, né, como eles influenciaram profundamente o pensamento cristão de Agostinho e de Tomás. E é preciso saber, gente, que dentre os doutores da igreja, dentre os teólogos da igreja, tanto o Agostinho e o Tomás são os grandes, são os maiores. Santo Agostinho e Santo Tomás são os maiores doutores da igreja. Tá certo? Santo Agostinho e Santo Tomás são os grandes doutores, são as duas colunas do pensamento teológico da igreja. A importância que teve Pedro e Paulo como fundamentos da igreja tem Santo Agostinho e Santo Tomás para a doutrina da igreja. E aí a gente poderia colocar, ampliando ainda, né, a importância que Platão e Aristóteles têm para a filosofia, não é? Tem também Pedro e Paulo para a igreja e Agostinho e Tomás para a teologia. Essas três duplas aí são assim fundamentais para a gente entender o que é que aconteceu na história universal cristã. E o Agostinho e o Tomás, né, Santo Agostinho e Santo Tomás, eles, além de santos, né, para a igreja, de teólogos, de doutores da igreja, eles são filósofos. Certo, gente? Santo Agostinho ele é um filósofo cristão. A gente vai ver depois alguns dos principais filósofos cristãos. Entre os maiores está Santo Agostinho e Santo Tomás. Certo? Então eles são filósofos, né, eles são extremamente considerados e respeitados na tradição filosófica, porque o pensamento filosófico deles era um negócio gigantesco, um negócio imenso. Né? Você vê que na universidade a gente estuda o Agostinho e o Tomás, independentemente da fé. Aqui mesmo em Alagoas tem um professor aqui da universidade que ele é doutor, né, em filosofia medieval, em Santo Agostinho, e ele é ateu. Você entendeu? O cara é ateu, mas ele é doutor em Santo Agostinho. E assim, é um apaixonado por Agostinho. Ninguém diga nem que Agostinho é feio, que ele pega no pescoço, ele mata. Porque, embora seja ateu, ele tem um respeito imenso pelo o pensador que o Agostinho foi. Entende? Então, Santo Agostinho e Santo Tomás, né, vamos supor que eles não foram santos, eles não eram santos. Isso não muda a grandeza da inteligência desses dois homens. Ainda assim, permaneceriam filósofos respeitadíssimos.
Então, na universidade, gente, eu acho que das figuras cristãs, as que são mais respeitadas mesmo assim, é o Agostinho e o Tomás. Né? Você pode ter fé, pode não ter fé, problema seu. Mas eles têm que ser respeitados como intelectuais da humanidade, né? Pessoas que marcaram a inteligência universal, né? O conhecimento universal. Isso é fato, né? Isso não precisa ter fé nenhuma para admitir isso. Né? E quem quer que pense diferente disso, né, de querer diminuir Santo Agostinho e Santo Tomás enquanto pensadores intelectuais, né, e aí eu pego aquela sentença final dos processos de Inquisição, anathema sit, não é? Ou seja, excomungado esteja, porque isso aí é verdade factual, né, histórica, ninguém muda esse negócio. Tá certo, gente? Isso mesmo, Rodrigo. Então, veja, aí aqui depois dos clássicos, né, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, aí vai surgir, né, aí a Grécia vai primeiro ser dominada, né, pelo Império Macedônico, depois vai ser dominada pelo Império Romano. Aí uma coisa importante que vai acontecer aí é que os romanos vão se encantar muito com a cultura grega, com a cultura, com a filosofia, com a poesia, com a mitologia grega, e vão difundir isso. Eles vão assim, ficar apaixonados, extremamente admirados com a cultura grega, e vão difundir isso. E essa difusão da cultura grega pelo mundo, tanto pelo Império Macedônico, né, de Alexandre o Grande, quanto pelo próprio Império Romano, nós chamamos essa difusão de helenismo, que é essa disseminação dos valores da cultura grega pelo mundo conhecido de então. Tá certo? E é nesse ambiente marcado pelo helenismo, certo, gente? Pela difusão da cultura grega que nasce o cristianismo. Então, o cristianismo ele nasce neste ambiente marcado pelo helenismo. Porque Israel, né, Belém, ali onde Jesus nasceu, Israel está dentro desse grande universo. Embora, né, a filosofia e a cultura grega não entrou diretamente em Israel, porque como Israel era muito nacionalista e tinha muita aversão ao estrangeiro, então não entra muito não ali. Né? Mas geograficamente está dentro desse reduto do helenismo. Porque a cultura helênica, né, a cultura grega, ela vai marcar, influenciar o mundo asiático, o norte africano, né, o sudeste, sudoeste europeu, tudo ali. Né, e toda a bacia do mar Mediterrâneo, onde está Israel. Onde hoje é Israel, a Palestina, ali a faixa de Gaza, né, aquele Médio Oriente, né, chamado Oriente Médio, o Médio Oriente. Pronto, aquilo ali, tudo aquilo ali foi marcado pelo helenismo, né, pela cultura grega. Tá certo, gente? E é aqui que a gente vai começar a situar o cristianismo. Ok? Então a gente, antes de situar o cristianismo, né, a gente dá uma paradinha de 5 minutinhos, tá certo? Pra gente tomar né, uma água, um café rapidão. Café não, né? Uma água e ir ao banheiro rapidão, porque se for tomar café, aí não dá certo. Uma água rapidão e a gente volta daqui a 5 minutinhos mesmo. Tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, gente. Porque aí para a gravação não ficar muito longa, aí eu vou interromper aqui, aí vai fechar para todo mundo, aí vocês entram novamente lá no link daqui a 4 minutinhos, tá certo? Até já.